Ok, agora nós vamos para a nossa aula número 2, que é a aula sobre articles, artigos. Vamos começar pelo conceito. Artigos são palavras que aparecem antes de substantivos para indicar se estamos falando de algo específico ou não. E os artigos, no inglês, eles são pouquíssimos. Só temos o artigo definido, que é o the, e os artigos indefinidos, que é a e an. Dependendo da situação, você vai usar ou um ou outro. O artigo definido é usado para referir-se a algo específico que já foi mencionado ou que é conhecido pelo falante e pelo ouvinte. Exemplo: The book on the table is mine. O livro na mesa é meu. Can you pass me the salt, please? Você pode me passar o sal, por favor? E aí, você pode observar aqui que o artigo definido, ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Ele também pode ser usado tanto no masculino quanto no feminino. Então, ele corresponde aos nossos artigos o, a, os, as, da língua portuguesa. Então, nós temos aqui, no exemplo aqui no singular, the teacher works a lot. Então, the teacher works a lot, tanto pode ser o professor trabalha muito, quanto a professora trabalha muito. No plural, the teachers work a lot. Os professores trabalham muito. As professoras trabalham muito. Ok? Vamos agora para os artigos indefinidos, am. Eles são usados para referir-se a algo não específico ou que está sendo mencionado pela primeira vez. Então, vamos lá. O artigo a, ou a, se você preferir, é usado antes de palavras que começam com som consonantal, tá, gente? Então, muita atenção, tá? Exemplo: I watched a movie last night. Eu assisti a um filme noite passada. Você tem que observar qual é a palavra que vem depois desse artigo. Então, nós já vemos aqui que foi a palavra movie. A palavra movie começa com som de M, um som consonantal. Por isso que nós usamos a. Próximo exemplo: she wants to be a doctor. Ela quer ser médica. Mesma situação. Depois do artigo, veio uma palavra que começa com som consonantal, som de D. Já o artigo an é usado antes de palavras que começam com som vocálico. Então, você tem que observar qual é a palavra que vem depois desse artigo. Vamos observar o exemplo. I would like an orange. Eu gostaria de uma laranja. A palavra orange, ela começa com som vocálico. Então, você utiliza an. Próximo exemplo. He is an engineer. Ele é um engenheiro. Engineer também começa com som vocálico. Por isso que nós usamos an em ambos os casos. E aí, uma coisa que merece atenção é que os artigos indefinidos, eles só são usados no singular. Veja aqui o exemplo. We watched the documentary about the climate change. Nós assistimos ao documentário sobre mudanças climáticas. Se eu estou usando um artigo aqui definido. Eu poderia usar também o artigo indefinido. Agora, no plural, eu não uso artigo indefinido. Mas como posso fazer para falar frases no plural, já que não tem um artigo indefinido? Se você quiser falar de algum documentário, não seja específico. Então, você pode simplesmente usar a frase no plural, we watched documentaries about the climate change, ou pode acrescentar esse pronome indefinido, que é o some, algum, alguma, alguns, algumas. Então, nós assistimos a alguns documentários sobre o climate change, que são as mudanças climáticas, tá? Agora, avançando aqui na nossa aula, um ponto de atenção são as exceções. Então, foi explicado antes que o a vem antes de som consonantal e o an antes de som vocálico. Mas nós temos algumas exceções, considerando a fonética da língua inglesa, que funciona diferente da nossa. Para nós, a palavra university começa com som de vogal, assim como a palavra European, year, young. Só que para
para a fonética da língua inglesa, o ponto de articulação dessas palavras são produzidas, digamos assim, é semelhante, ou podemos dizer que é o mesmo ponto de articulação da letra J, que é uma consoante. Então, por isso que aqui é uma exceção, por isso que nós estamos usando EI. Mesmo tendo uma vogal aqui, ó, e mesmo tendo uma consoante que para nós teria um som de I, nós vamos usar o artigo indefinido EI. A university, a European, a year, a young man. E aqui também, ó, a unique. Agora, no caso do H, quem já tem pelo menos o básico do inglês sabe que no inglês o H tem som. Só que nessas palavras, ó, ele vai ser silencioso, é o silent H. O H aqui ele não vai ser pronunciado. Se o H não vai ser pronunciado, vai ser considerado aqui na pronúncia da palavra a próxima letra. E, em ambos os casos, é uma vogal. Então, a palavra hour, você usou o artigo indefinido an, assim como a palavra indo. An hour, an indo. Outra exceção é a palavra word. Tem uma consoante, mas o som é de U. Então, pela regra, seria N-word, só que aqui a gente usa A também, a word. Bom, tendo finalizado essa explicação, nós temos agora algumas questões. Você pausa o vídeo para responder as questões, e aí quando você terminar, você volta aqui para a resolução junto comigo. Então, vamos lá. Vamos para as resoluções. Primeira questão, complete com A ou N. Hour, já tem aqui, ó, vai ser N. Honest, o H não foi pronunciado, então N. And honest. Woman, woman, som de U, a woman. Agora, atenção aqui, ó, hairy man, o H, ele teve som de consoante, som de R. Então, a hairy man. Hamburger, o H teve som novamente. Então, a hamburger. A year ago. A year ago. A gente já sabe que antes de year, ó, vem o A, né? A year ago. A European girl. A European girl. A university. Vamos lá agora para a segunda questão. É uma questão para completar os espaços. It's honor. Como nós não pronunciamos honor, it's a honor. Já podemos cortar duas opções aqui, né? Duas alternativas. A letra B e a letra D, que começa com N. It's a honor. It's an honor. É isso mesmo, it's an honor. Voltando. Vamos agora para a questão número 2. It's honor. Não foi pronunciado esse H. Se ele não foi pronunciado, então nós vamos considerar o próximo som, que é som de vogal. Antes de som de vogal vem o quê? Vem N. Então, it's an honor. Nós já podemos eliminar aqui duas alternativas. Já aumentou 50% de chance de acerto. It's an honor to meet young. Young, a gente sabe que usa a. Então, it's an honor to meet a young lady from Sweden. Nosso gabarito, letra D. Questão número 3. Qual é o artigo correto para completar a frase? I need umbrella because it's raining. Umbrella começa com som de consoante ou de vogal? É isso mesmo, começa com som de vogal. Então, se começa com som de vogal, nós colocamos o artigo and. Nosso gabarito, letra C. E assim nós finalizamos essa primeira parte da segunda aula. E aí vamos para a segunda parte, no próximo bloco.